Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Também quero saudar todos aqueles que estão em casa nos acompanhando esse culto. É uma grande alegria poder estar com os irmãos mais uma vez para compartilhar a bendita palavra do Senhor. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios. Nós vamos ler no capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13. A minha exposição vai focar no versículo 5, mas nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a bendita palavra do Senhor. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Já o disse anteriormente, e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque, de fato, foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados, estando orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Amém. A bendita palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento, buscar a iluminação do Espírito. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome, que é santo, que é reto, digno de toda glória e de toda majestade. Todo este culto tem o único alvo de adorar o Teu nome. É minha oração nesse momento aqui, mais uma vez, o Teu nome seja glorificado na pregação e na exposição da Tua palavra. Conduz cada momento nessa manhã para a glória do Teu nome e para a edificação do Teu povo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você é um verdadeiro cristão? É um cristão autêntico de fato? Será que eu sou um verdadeiro cristão? Um cristão autêntico de fato? Essa é uma pergunta fundamental para nós que usamos esse nome de cristãos. Pessoas que seguem a Cristo. Inúmeras pessoas usam esse nome, se intitulam como cristãos evangélicos. Mas será que de fato nós somos isso que nós afirmamos? Nesse texto, o apóstolo Paulo exorta os coríntios a fazerem uma profunda avaliação a respeito de si mesmos, a fazer um autoexame, a olharem para dentro de si, para suas ações, para a forma como eles estavam vivendo e pensarem se de fato eles eram cristãos. Se de fato eles haviam nascido de novo. Observe, o foco da nossa exposição será o versículo 5, onde Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. O apóstolo Paulo, então, exorta aqueles leitores, aquela igreja, a esse autoexame, esse exame profundo, para ver se eles realmente estavam na fé, se a devoção deles a Cristo era autêntica. E é a respeito disso que nós vamos meditar nessa manhã. Mas antes de adentrar especificamente nesse verso, vamos pensar um pouco nessa carta de Paulo, a segunda carta de Corinto. A igreja de Corinto nasce quando Paulo chega ali e Jesus aparece a ele de noite em uma visão e diz que ele não deve temer, que ele deveria pregar o evangelho, porque havia muito povo, muita gente, muito eleito ali na cidade. E Paulo então começa a pregar o evangelho ali em Corinto, e muitas pessoas se convertem.
A igreja de Corinto é conhecida por ser uma igreja não pequena. Mas apesar de ser uma igreja onde o evangelho progrediu, era uma igreja profundamente problemática. Não muito diferente de algumas outras igrejas. Eles foram problemáticos na época do apóstolo Paulo, e é interessante que quando nós lemos a história da igreja, nós aprendemos que mesmo depois dos apóstolos, a igreja continuou sendo problemática. Há uma carta à igreja de Corinto, de Clemente, onde nós aprendemos que os jovens tinham se levantado e expulsado os presbíteros da igreja. Então foi uma igreja que tem um histórico realmente de muitos problemas. E a igreja de Corinto, então, teve esse contato muito intenso com o apóstolo Paulo. Era uma igreja dividida, vários grupos, uma igreja onde existiam pecados não tratados, expostos ali, pessoas que pecavam e não eram disciplinadas, uma igreja que não exercia de forma apropriada os dons espirituais, e uma igreja também que de alguma forma se levantou contra o seu pai espiritual, que era o próprio apóstolo Paulo. Havia um grupo ali de falsos mestres, falsos apóstolos, que estavam questionando o apóstolo Paulo. Estavam dizendo, olha, o apóstolo Paulo, ele não é um apóstolo como aqueles primeiros 12 apóstolos, ele é um apóstolo de segundo ranking. Outra acusação que se levantava na igreja é que o apóstolo Paulo, ele falava, escrevia muito bem, mas a presença dele, quando ele ia falar, não era tão boa. Essa é uma acusação, que inclusive Paulo trata aqui. Outra acusação, Paulo estava fazendo uma coleta para os pobres de Jerusalém, e algumas pessoas estão dizendo, será que esse dinheiro realmente está indo para esses pobres de Jerusalém? Veja a que ponto chegaram as acusações contra o apóstolo Paulo. Será que ele é apóstolo mesmo de Jesus Cristo? E de alguma forma o apóstolo Paulo escreve várias cartas, das quais sobraram essas duas, essa possivelmente é a quarta carta de Paulo à igreja de Corinto, algumas se perderam, onde o apóstolo Paulo vai responder uma série dessas acusações e vai informar, esse é o objetivo, de que ele vai visitar a igreja pela terceira vez. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, quando eu for agora pela terceira vez, eu não vou poupar vocês. Eu não gostaria de exercer a minha autoridade apostólica, mas eu não vou poupar vocês dessa vez. E aqui no capítulo, do capítulo 12 ao capítulo 13, é o momento onde Paulo vai anunciar essa sua terceira visita. Paulo vai levar um tempo aqui na carta anunciando a sua terceira visita, terceira vez. E aqui especificamente no capítulo 13, Paulo vai repetir isso, ele já havia dito algumas vezes, como no capítulo 12, versículo 14, ele diz que vai pela terceira vez lá. Mas veja no versículo 1, esta é a terceira vez que eu vou ter convosco. Então Paulo diz, eu vou pela terceira vez, Paulo está anunciando. E Paulo então começa a fazer algumas advertências àquela igreja. E ele está dizendo, dessa vez eu não vou poupar o pecado, eu vou ser mais rígido. Observe que no final do versículo 2 ele diz, eu não vos pouparei. Mas um dos grandes problemas da igreja de Corinto, é isso que eu quero chamar a sua atenção agora, é que eles queriam provar o apóstolo Paulo. Eles queriam dizer assim, será que você realmente é um apóstolo? Observe que o versículo 3, olha na sua Bíblia, no capítulo 3, assim, posto que buscais prova de que em mim Cristo fala. Então ele diz assim, será que Cristo realmente fala através do apóstolo Paulo? Será que ele é o detentor realmente da verdade, do ensino de Cristo? Qual a prova disso? Qual a evidência de que você realmente está falando através de Cristo? Que você é um apóstolo? Qual a evidência disso? Às vezes nós achamos que as igrejas de hoje, elas são muito diferentes daquelas igrejas apostólicas. Nós vemos um grupo na igreja que está questionando o próprio apóstolo Paulo. E eles querem prova. Qual a prova que Cristo fala por você? Qual a prova disso? E no versículo 5, observe que Paulo, de alguma forma, vai fazer aquilo que nós chamamos virar a mesa. Ele vai dizer no versículo 14 que, de fato, o apóstolo Paulo pode ser fraco, mas a mensagem que ele traz é a mensagem do Cristo ressurreto e é uma mensagem poderosa. E agora no versículo 5 ele vai virar a mesa, ele vai dizer assim, é claro que ele era um apóstolo,
Mas agora Paulo vai dizer assim: vocês querem me provar? Na verdade, vocês precisam se examinar. O problema não sou eu como apóstolo, o problema são vocês. Então o versículo 5 é um versículo onde o apóstolo Paulo vai virar a mesa e vai então conclamar aqueles coríntios ao autoexame: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Paulo então está conclamando aquela igreja a verificar se a raiz de todos aqueles problemas, em alguns, obviamente não era toda igreja, se aqueles que estavam agindo daquela forma, se eles de fato eram crentes. Obviamente existia a igreja visível de Corinto, onde muitas pessoas se diziam cristãos, como hoje, nós olhamos a igreja visível, há várias pessoas que frequentam, que se dizem cristãos, mas agora Paulo está dizendo assim: quantos realmente vocês são de fato cristãos? Examinem-se. Então o meu objetivo nessa manhã é examinar esse versículo específico, o versículo 5. Eu quero meditar sobre o seguinte tema, que resume muito bem a tese, o argumento principal aqui do versículo: a fundamental importância do autoexame na vida cristã. A fundamental importância do autoexame na vida cristã. Primeiro, a ordem para o exame. Observe que os verbos examinai-vos e provai-vos estão em uma forma na língua grega imperativa. Paulo está trazendo com a força de uma ordem: vocês precisam se examinar, vocês precisam provar. Então aqui nós temos a ordem para o exame: examinai-vos, provai-vos. Em segundo lugar, nós temos a razão para o exame, onde Paulo faz uma pergunta retórica, como ele usava muito, era próprio da argumentação greco-romana, essas perguntas retóricas. E a pergunta de Paulo é: ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Essa era a razão do exame. Se você reconhece que Jesus está em você, então você não pode viver como você acha que pode. Essa é a razão para o exame, é que vocês estão dizendo que vocês são cristãos, que Jesus mora em vocês. E em terceiro lugar, o perigo da falta de exame. Veja o versículo 5, quando ele conclui dizendo: se não é que já estáis reprovados. Esse é o perigo, é você estar reprovado e achar que de fato é um cristão. Então, repetindo, a fundamental importância do autoexame na vida cristã: a ordem para o exame, a razão para o exame e o perigo da falta de exame. Vamos, em primeiro lugar, analisar a ordem para o exame. O apóstolo Paulo vai usar dois verbos aí, verbos que são quase sinônimos na língua grega. O primeiro é examinar, que literalmente significa provar alguma coisa. Uma tradução ideal seria teste. É você tentar aprender a natureza, o caráter de alguém ou algo, submetendo a testes completos e extensos. Esse é o significado da palavra grega. É você testar alguma coisa. E agora eles deveriam aplicar esse teste neles mesmos. Essa palavra que Paulo usa aqui, ele usa pelo menos 6 vezes essa palavra na língua grega, em suas outras cartas. Ela tem um significado, muitas vezes, de tentar. Algumas vezes é usada essa palavra. O nosso tradutor, ela não tem um significado, significa teste, mas algumas vezes é traduzida em nossas Bíblias por tentação. A palavra tentar significa testar. Então, os nossos tradutores, algumas vezes, traduzem essa palavra por tentação, quando se refere a alguma coisa satânica, e algumas vezes eles preferem traduzir por teste, quando significa a uma provação, algo que não vem de Satanás, por exemplo, os testes que Deus coloca na nossa vida. Então a Bíblia vai falar desse teste para o mal que Satanás nos coloca. Paulo inclusive vai falar isso em 1 Coríntios 7, 5, se você voltar um pouco, é a mesma palavra grega, que é traduzida de outra forma em nossas versões. 1 Coríntios 7, 5, diz assim: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Essa palavra tentar, literalmente é a mesma palavra, testar.
Uma tentação é quando Satanás testa um cristão, lançando pensamentos contrários a Deus, contrário à sua palavra, no coração de alguém. É aquilo que ele fez com Eva. Não é isso que vai acontecer. É isso que Deus disse? Isso é uma tentação. Mas essa mesma palavra, em 1 Coríntios, por exemplo, 10, 9, algumas vezes é usada no sentido de teste, no sentido não do mal, no sentido de teste mesmo, de provação. 1 Coríntios 10, 9 diz assim, o apóstolo Paulo usando essa mesma palavra, não ponhamos o Senhor à prova, ou seja, não coloquemos Deus à prova, é a mesma palavra, ao teste, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Ele está se referindo àquela geração que caiu no deserto, que colocou Deus a teste, à prova, é a mesma palavra grega. Então, essa palavra ela aparece em 3 contextos no Novo Testamento. Algumas vezes teste se refere ao teste satânico, que procura nos induzir ao mal. Às vezes essa palavra teste significa ao teste que Deus coloca o seu povo pela sua providência, ao testar a nossa fé. E algumas vezes significa aos testes do nosso próprio coração, quando Paulo diz assim que ninguém é tentado por Deus para o mal, mas cada um é tentado pelo seu próprio coração, ou seja, é testado pelo próprio coração. O nosso próprio coração, pecador, muitas vezes nos testa, quer nos levar para o mal. Então há esses 3 significados dessa palavra no Novo Testamento, é importante que nós entendamos isso. Então qual o significado aqui? Obviamente é o sentido de fazer um teste sobre você mesmo. É um exame, essa é a opção do nosso tradutor, é o exame, é você submeter algo a teste para descobrir se aquilo de fato é real. Paulo diz assim, vocês precisam se testar, vocês precisam olhar para a vida de vocês, para ver se vocês realmente estão na fé, se vocês servem de fato a Cristo. Vocês se dizem cristãos, então vocês precisam testar isso. É preciso verificar isso de forma prática, não na mente, não na teoria, não frequentando a igreja, não colocando a Bíblia debaixo do braço, na vida real, concreta. Vocês precisam se testar. A segunda palavra que ele usa aqui é uma palavra diferente para provar, mas ligeiramente na língua grega, muito parecida, as duas, quase sinônimas. Só que essa segunda palavra, que ele diz assim, no versículo 5, provai-vos a vós mesmos, essa ideia de provar, essa palavra, ela tem um significado de você tentar aprender a autenticidade de algo, examinando e testando, muitas vezes por meio do uso real. Então essa palavra ela tem uma nuance no sentido de eu faço um teste, mas esse teste precisa ser no uso real, na vida real. Não apenas você fazer aquele teste empírico, aliás, o teste da mente, abstrato, não. Quando Paulo diz assim, além desse teste, que vocês precisam olhar para vocês mesmos, submeter a testes complexos, extensos, fazer uma autoanálise profunda da vida, é preciso ver na vida real, concreta, quando você lida com as situações, no mundo, diante dos ímpios, no trabalho, na família, diante da providência de Deus, diante da forma como Deus muitas vezes governa a nossa vida, nesse teste real da vida, você age como um cristão? É isso que Paulo então está dizendo. Ele usa pelo menos 16 vezes essa palavra. Várias vezes Paulo está dizendo, é preciso fazer esse teste no uso real, é preciso fazer esse exame acurado. É a mesma palavra, por exemplo, que ele vai usar em 1 Coríntios, no capítulo 11, quando ele vai falar da ceia do Senhor. Ele diz que aqueles que vão participar da ceia do Senhor, no capítulo 11, no versículo 28, devem fazer, embora seja a palavra exame, mas não é a palavra exame no sentido de teste, é a palavra grega que ele usa aqui para exame, essa no sentido de prova. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Prove o homem a si mesmo, faça esse teste de forma real, olhe de forma real e concreta na sua vida, se você é um cristão, se você entende o que é o corpo de Cristo. Esse é o significado daquilo que Paulo traz.
Então, Paulo está dizendo que um aspecto fundamental, meus irmãos, da vida cristã é o autoexame. Um perigo real na vida cristã é uma segurança carnal. É alguém achar que de fato é cristão, porque foi criado na igreja, porque o seu pai foi crente, porque foi batizado na infância, porque frequenta a igreja, mas nunca ter experimentado uma obra real de salvação na sua vida. E para que nós possamos ter os nossos olhos abertos em relação a isso, Paulo diz assim, é preciso teste, é preciso exame, é preciso a prova, é preciso você olhar para si mesmo nas reais situações da vida para detectar se você é um cristão verdadeiro ou não. Essa é a preocupação de Paulo. Paulo está dizendo, vocês precisam se examinar, vocês precisam provar, vocês precisam fazer esse autoexame. Observe que no versículo 5 ele diz assim, se realmente estás na fé. Se realmente, obviamente, fé tem vários significados, a palavra, fé salvadora, fé no sentido de confiança, mas fé também significa, muitas vezes, esse corpus doutrinário, no sentido de devoção a Cristo, e é corpus doutrinário, ou também no sentido de devoção a Cristo. Então aqui Paulo está usando essa palavra, dizendo, vocês realmente estão na fé em Cristo, vocês são cristãos de fato. Esse nome tem uma implicação real e concreta na sua vida. E isso Paulo está dizendo não é no sentido de que eles pudessem refletir sobre isso. Essa é uma ordem apostólica. Isso é o que nós temos que fazer constantemente em nossa vida. Constantemente nós temos que olhar os nossos atos e dizer assim, eu estou agindo como um crente de fato. Eu ajo nas circunstâncias reais da minha vida como um cristão, como o Senhor orienta em sua palavra. A minha fé é genuína, eu estou me enganando esse tempo inteiro. É isso que Paulo está ensinando. Essa é uma ordem. Nós temos que fazer isso de forma constante em nossa vida. O autoexame, analisar o nosso coração, analisar os nossos sentimentos mais profundos, as palavras que nós falamos, é preciso fazer isso constantemente. Mas em segundo lugar, observe que existe a razão para isso. Por quê Paulo está dando essa ordem? Não existe uma ordem sem razão, não? A ordem precisa de uma razão. E qual a razão? Paulo vai trazer essa razão através de uma pergunta retórica. Ou não reconheceis, ou não sabeis que Jesus Cristo está em vós. Não é isso que nós dizemos, que a palavra cristão significa isso, Cristo em você. Então, se você diz que Cristo está em você, você está dizendo que você agora está sendo guiado por Cristo na sua vida. Mas o que Paulo está falando aqui não é apenas no sentido hipotético de que Cristo está dentro do verdadeiro cristão. Esse é no sentido real, é que quando há regeneração, quando há conversão, o Espírito começa a habitar no coração dessa pessoa. Cristo começa a habitar no coração de um pecador. E a presença do Espírito produz profundas mudanças na vida de um pecador. Mudanças naquele momento e mudanças ao longo da sua vida. Você começa a agir preocupado com Cristo. Nas suas ações, o seu objetivo é agir como Cristo, é agradar a Cristo, é servir a Cristo. Você realmente é um cristão? Vocês reconhecem que Cristo está em vocês? E como vocês podem agir assim? Como é que vocês podem viver assim? Como é que vocês podem falar assim? Como é que vocês podem se vestir assim? Como é que você pode tratar os seus irmãos assim? Como é que você pode tratar os seus líderes assim? Como é que você pode tratar a igreja com descaso dessa forma? Como é que você pode participar da ceia do Senhor estando em pecado? Veja, Paulo está dizendo, se Cristo está em vocês, vocês não podem viver assim. Porque a evidência da presença do Espírito, o nome já diz, o Espírito é santo. É santo. Ele nos leva ao caminho da santidade. E é por isso que é preciso esse autoexame. Essa palavra é interessante, que ela significa muitas vezes, essa ideia de colocar em teste, é colocar em teste e validar alguma coisa. Alguma coisa precisa passar pelo teste.
Se você não passa, você está desqualificado. É o teste prático. E é isso que Paulo vai concluir no final do versículo, quando ele vai falar a respeito do perigo da falta de exame. Ou o perigo de fazer o exame e ser, veja o que ele diz no final do versículo, se não é que já estáis reprovados. A palavra que ele usa grega é interessante, a ideia de desqualificado. É quando você fazia um exame, você ia para uma competição naquela época em Roma e você era desqualificado, você não passou. Você foi reprovado. Não foi qualificado. Então o grande perigo é quando você faz esse exame e percebe que você não é um cristão verdadeiro. Mas há o perigo de você não querer fazer o exame e você já está desqualificado. Porque quem não faz esse autoexame constante, talvez seja porque ele está já desqualificado, ele não tem preocupação com a sua vida. Ele está desqualificado. E é por isso que Paulo diz assim, cuidado. E ele vai dizer no versículo 6, mas espero reconheçais que não somos reprovados. Ele diz assim, mas eu como apóstolo, eu quero que vocês reconheçam que eu não estou desqualificado. Ele era um apóstolo. Mas eu temo que vocês estejam, por não fazer esse exame, já estejam desqualificados. Sejam onde muitas pessoas ali estariam na igreja de Corinto, intitulando-se cristãos, mas não sendo de fato. Esse é um perigo real e concreto. Quando houve a Revolução Industrial, sobretudo na Inglaterra, uma das coisas que começaram a surgir foram aquelas grandes fábricas, aquela produção agrária e, sobretudo, artesanal, ela cede àquelas produções industriais. E assim é o mundo. A Revolução Industrial mudou a forma da própria sociedade moderna. E, aos poucos, as fábricas elas foram aprendendo que não era possível apenas fabricar um produto, era preciso testar. Então, por exemplo, quando você faz um carro e você diz que ele é 4x4, uma picape, eles constroem, é preciso ir para o campo, é preciso ir para o teste, é preciso colocar ela lá na lama, ela precisa passar no teste. Se ela não passa no teste, ela não serve. O projeto é interessante, a ideia é interessante, é até bonita, mas não serve para aquilo que ela foi proposta. E na vida cristã nós temos que entender isso. Há um grande número de pessoas que se dizem cristãos, que se dizem crentes, que se dizem evangélicos, talvez 1/3 da população brasileira hoje, mas cuja vida muitas vezes é reprovável. Então a pergunta fundamental que nós temos que fazer é como é que nós fazemos esse teste? Quais são as evidências de uma fé verdadeira? Qual é a natureza dessa fé verdadeira? O que é isso? É interessante que a nossa confissão de fé do Westminster, diferente de todas as outras anteriores, é a única que vai ter um capítulo exclusivo sobre isso, a certeza da fé. Como é que eu tenho certeza de fé para que a minha certeza não seja carnal e equivocada? Como é que eu tenho isso? Para não ocorrer o que acontece em muitas igrejas, onde os pastores levantam a mão, você é crente, você nasceu de novo, seu nome está escrito no livro da vida, e a pessoa levanta a mão, entra na igreja e continua com a mesma vida, não há nenhuma mudança. Ele realmente acha, porque frequenta a igreja, ele está salvo. Há uma segurança carnal. Mas como é que a gente sabe disso? A confissão de fé vai nos ajudar muito, a palavra de Deus, obviamente, é a base onde a confissão extrai o seu pensamento. John Owen também é um dos homens, um dos teólogos, vai falar muito a respeito dessa certeza de como nós, à luz da palavra, devemos analisar as evidências de uma fé salvífica. Mas eu quero pelo menos analisar 4 aspectos que eu e você deveríamos estar sempre pensando, analisando, colocando em teste, para avaliarmos se de fato somos cristãos. Primeiro, a fé verdadeira é aquela que consente na maneira de salvação estabelecida por Deus e experimenta essa obra de graça no coração, renunciando a qualquer outra esperança de salvação.
Então, a primeira evidência de uma fé verdadeira é aquela que renuncia a qualquer outra forma a não ser a graça de Deus. Se você acha que você pode ser salvo fazendo alguma coisa, ou talvez pela igreja, ou talvez colocando a sua esperança em alguém, ou talvez nas suas pretensas boas obras, e você vai fazer alguma coisa e receber algo em troca de Deus, essa não é a fé verdadeira. A fé verdadeira é aquela que renuncia tudo e lança-se inteiramente na graça de Deus e diz assim: eu sei que eu sou um pecador, mas a salvação é tão somente pela graça. Do começo, no meio e ao fim é pela graça. Você lança-se então na graça de Cristo e renuncia tudo. Você diz: eu sei que por mim mesmo eu jamais sou digno da salvação. Essa é a primeira evidência. Quando você vê alguém sempre recorrendo fé e obras, Jesus e Maria, Jesus e os santos, Jesus e a igreja, Jesus e um pastor, Jesus e suas boas obras, essa é uma fé falsa. A primeira evidência de uma fé verdadeira é que você diz assim: a maneira que Deus estabeleceu para a salvação é Cristo, e eu renuncio qualquer outra a não ser essa salvação pela graça. Você faz isso, é o primeiro aspecto de uma fé verdadeira. Você vive pela graça, você vive humilde, você vive como aquele pedinte espiritual: Senhor, eu preciso da tua graça. Senhor, eu sou um pecador. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Você é um pobre de espírito, como Jesus falou. Esse é o primeiro sinal. A fé verdadeira não há arrogância, não há prepotência, há humildade, e você então confia na graça de Deus. Você vive para glorificar a Deus, você renuncia tudo, tudo é secundário, a não ser essa obra gloriosa que Jesus fez na sua vida. Essa é a primeira evidência. Segunda evidência de uma fé verdadeira é que ela vive para louvar e agradar a Deus, demonstrando santidade na vida como uma atitude de obediência às Escrituras. Então, aquele que experimentou essa graça, ele agora vai demonstrar a santidade na vida, porque, como a Bíblia diz, Deus diz: sede santo, porque eu sou santo. Então, essa pessoa coloca a palavra de Deus em primeiro lugar sempre. A palavra de Deus está acima do que você pensa, do que o mundo pensa, dos achismos que nós temos, das ideias equivocadas que nós temos com respeito ao mundo, à vida. Então você renuncia a tudo e vive para louvar e agradar a Deus, e a sua vida agora busca uma vida de santidade, você busca ser semelhante a Jesus, e você busca uma obediência amorosa diária à palavra de Deus. Essa é a marca de um crente verdadeiro, a marca da obediência. São marcas visíveis. Você olha para você mesmo e diz: eu sou pecador, mas há no meu coração um desejo de obedecer, de ser fiel ao Senhor, de colocar a palavra de Deus, de obedecer às Escrituras. Você luta contra o pecado, você luta contra as tendências do seu coração. Essa é a marca de uma fé verdadeira. É uma fé que aplica as Escrituras em tudo. É uma fé que foge do legalismo, daquelas tradições humanas não bíblicas, que não são prescritas pela palavra de Deus, mas foge também daquilo que nós chamamos de antinomianismo, que é a ideia de rejeitar a lei, de viver sem lei, de seguir o seu próprio coração, de seguir a sua própria vida. Não. É aquela cuja ética, cujas escolhas morais, é aquela fé que se baseia em uma profunda obediência à lei de Deus. É uma fé com obras, é uma fé viva. A terceira evidência é empenhar-se consistentemente em manter-se fiel em todas as graças e adoração. Então, a terceira característica de uma fé verdadeira é que aquela pessoa, ela se empenha em quê? Em manter-se fiel em todas as graças. Que graças são essas? As graças, os meios de graças que Deus nos dá. Quais são os meios de graça que Deus nos dá? Primeiro, a palavra de Deus. Então, você é um cristão, você se empenha em ler as Escrituras, porque isso é uma graça. Você jamais será fiel sem esse livro. Outro meio de graça, a oração. Então você se empenha na oração, você se empenha em orar, você luta contra a frieza do seu coração. Você faz como John Bunyan. John Bunyan disse que algumas vezes ele orava e o seu coração estava seco, sem vontade de orar, e ele então orava a Deus e disse: Senhor,
faz com que o meu coração se apegue a Ti e que não saia da Tua presença até que ele seja aquecido. Então eu não posso sair da presença de Deus até ter o meu coração aquecido pela Sua presença. Eu oro com vontade, eu oro quando eu não tenho vontade, eu peço nesses momentos que eu não tenho vontade para que Deus aqueça o meu coração e essa falta de vontade se transforme em uma grande vontade de estar na presença de Deus. Outro meio de graça, a pregação da palavra. Você se empenha em ouvir a pregação da palavra. Você é diligente. Você sabe que além de um homem humano, Cristo está falando. Observe que o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso no versículo 3, porque buscais prova de que em mim Cristo fala. Essa é a coisa gloriosa da pregação, é que quando um pregador está pregando a palavra de Deus, de forma fiel, obviamente, Cristo está falando ao seu povo na congregação. E você precisa ouvir, você precisa parar, você precisa pensar em cada palavra. Esse é um meio de graça que Deus nos dá para que nós possamos jamais nos desviar da verdade, a pregação da palavra. Algumas vezes ela traz consolo, algumas vezes traz chicote em nossas costas, nos chacoalha, algumas vezes nos desmascara, algumas vezes nos consola, algumas vezes nos faz vislumbrar o céu perto de nós, algumas vezes faz com que o inferno se pareça perto de nós, e nós então queremos fugir do inferno. A palavra, em toda a sua completude, é trazida como um meio de graça para nós. E você então quer a palavra, você quer ouvir a pregação. Esse é um meio de graça. A ceia é outro meio de graça. Eu quero participar da ceia. Um cristão verdadeiro, ele quer participar, ele quer ter comunhão com Cristo. Então, para ele, deixar de ir à igreja, deixar de participar da ceia, isso é algo terrível na sua vida. É quase como a morte. Para um cristão, ele se empenha porque ele quer participar desse glorioso sacramento de estar em comunhão com Cristo. Ele se empenha nisso. Esses são meios de graça. O batismo, o cristão sempre está lembrando, eu fui batizado, eu fiz o voto solene de que eu servia a Cristo, então ele constantemente está lembrando desse meio de graça. Essa é a evidência, irmãos, de uma fé verdadeira. Você se empenha de forma diligente em todas essas graças, e na adoração, eu quero adorar Cristo, o dia do Senhor, eu quero adorar Cristo. Veja, nós temos mais de 200 pessoas na nossa igreja. De domingo, quando nós lançamos a lista na sexta-feira, era para ter disputa, quase de faca por uma vaga. Porque essa é a vida do cristão, é a adoração. Nós somos chamados para isso. Então, a fé verdadeira se empenha nisso. Essa é a fé verdadeira. A fé verdadeira se empenha. Mas, em quarto lugar, a fé verdadeira é aquela que vive humilde em um estado contínuo de arrependimento e fé dependente. Veja, a vida cristã começa com fé e arrependimento, isso é conversão. O Espírito nos regenera, a conversão, nós respondemos com fé e arrependimento. Mas a vida cristã, ela inteira precisa ser vivida em um estado de arrependimento. Nós nunca podemos nos achar bons demais, melhores demais do que os outros. Não. A nossa fé precisa ser dependente. E essa é a história que a gente vai aprendendo dos homens de Deus ao longo da história bíblica. Você olha a história de Abraão, a história de Davi, não é que eles eram homens perfeitos que nunca erraram. Às vezes cometeram erros até sérios. Mas veja a atitude daqueles homens quando eles foram confrontados. Veja a atitude de Davi quando ele é confrontado pelo seu pecado com Betseba. Veja a sua coragem de compor, inclusive, um salmo público para dizer: eu pequei contra o Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro.
Então, o homem de Deus, a mulher de Deus é marcada exatamente por isso, por essa atitude humilde, de arrependimento, de fé dependente, de confiança. Essa é a característica. E o arrependimento nos leva a nos distanciarmos do mundo, dos pecados do nosso coração, das tendências. O arrependimento produz tristeza ao pecar, luta em nossa ação exterior contra o pecado, temor e temor em não desagradar a Deus, mas obediência por amor a Ele. Em suma, a fé verdadeira é uma fé prática. Há uma profunda diferença entre o cristianismo teórico e o prático. O teórico é aquele da mente, do conhecimento da fé na mente. O prático é aquele que está na mente, mas está também no coração. O teórico é aquele que preocupa-se com a aparência, busca parecer-se aprovado, tem uma grande preocupação em parecer cristão diante dos homens. O cristianismo verdadeiro preocupa-se com o coração, porque sabe que é isso que Deus vê, o coração. Busca fazer o bem, agradar a Deus. Veja o que Paulo diz no final dessa epístola, é interessante. No versículo 7 e 8, ele diz assim: estamos orando, versículo 7, a Deus, para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Às vezes nós temos essa preocupação, Paulo, vocês estão preocupados em parecer aprovados, o mais importante é fazer o bem, mesmo que as pessoas acham que nós somos reprovados, mesmo que alguém não nos ache cristão, mas o importante é fazer o bem, é o coração. O cristianismo teórico, ele é expresso, é aquela fé que é expressa nos ajuntamentos, na congregação. As pessoas têm grande preocupação em mostrar a sua fé. O cristianismo verdadeiro, ele também é aquele dos ajuntamentos. Você ama a congregação, está na igreja, mas é aquele da vida. É aquele onde ele é expresso no seu dia a dia, no seu trabalho, no mundo mal, na sua família. É lá que a sua luz vai brilhar no meio das trevas. A fé verdadeira, aliás, o cristianismo teórico é aquele que segue a ética do mundo, do coração, não há certo e errado. O cristianismo verdadeiro é aquele que segue a ética da lei de Deus, que vive praticando a lei de Deus. O cristianismo teórico é aquele onde você vive para si mesmo, está pouco importando com outra coisa a não ser você mesmo. O cristianismo verdadeiro vive para agradar a Deus. O cristianismo teórico, ele é hipócrita. O cristianismo verdadeiro, ele é sincero. Há uma grande diferença. O cristianismo teórico, ele não apenas é hipócrita, mas ele é solitário. Você acha que ninguém, talvez, é crente, é por isso que muitos nem ousam mais ir para a igreja. O cristianismo verdadeiro, ele é forjado dentro da igreja. Porque é no meio dessas pessoas imperfeitas e pecadoras que nós aprendemos também a tratar os nossos próprios erros e pecados. O cristianismo teórico é aquele que ama que a igreja o sirva, ele quer ser servido pela igreja. O cristianismo verdadeiro é aquele que vive para servir a igreja, apesar das suas imperfeições. O cristianismo teórico é aquele que exibe uma fé circunstancial. As coisas estão bem, então você está firme ali na igreja. O cristianismo verdadeiro exibe uma fé verdadeira, mesmo quando você é purificado pelo fogo, mesmo quando Deus lança você dentro de túneis de aflição. Essa é a fé verdadeira. Nunca volta às costas. O cristianismo teórico é aquele que desonra e distrata os líderes espirituais, como muitos fizeram com o apóstolo Paulo em Corinto. Desonra, críticas, muitas vezes erradas, equivocadas, impensadas. O cristianismo verdadeiro é aquele onde você honra esses líderes, esses homens de Deus, e você se submete amorosamente a eles. O cristianismo teórico é aquele que você busca sua própria glória e vive julgando os outros. O
cristianismo verdadeiro, você busca se parecer com Jesus e é caridoso com as falhas dos outros, como Jesus foi. Imagine o amor que Jesus teve para suportar as falhas daqueles discípulos pecadores. E nós então oramos para que o Senhor produza em nosso coração esse mesmo amor. Que grande diferença entre a fé verdadeira de uma falsa. E a minha e a sua? Está de que lado? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. E hoje, nessa manhã, o Senhor nos chama de volta, meus irmãos, ao verdadeiro Evangelho. O Evangelho de fato, de verdade. O Evangelho da graça, mas o Evangelho da vida. Nessa manhã, nós vamos participar da ceia do Senhor, e o Senhor nos conclama a esse exame. Nós não podemos participar sem fazer esse exame, mas esse exame precisa ser constante. Nós temos que estar sempre fazendo esse retorno ao Evangelho da graça. Talvez nesse autoexame você diga: meu Deus, eu sou um pecador indigno. Se você está pensando isso, já é um sinal de que você está sendo trabalhado pela graça de Deus. Esse sentimento de indignidade é exatamente isso que o Espírito Santo produz em nós. Eu não sou digno. É o Evangelho da graça. Precisamos voltar para ele. O Evangelho da obediência, daquela obediência alegre. O Evangelho da adoração, que nos leva a adorar a Cristo. O Evangelho da comunhão cristã humilde, que nos leva a amar a Igreja de Cristo. O Evangelho do arrependimento e mudança constante. Nós, a cada dia, buscamos uma atitude de arrependimento. Enfim, esse é o Evangelho verdadeiro. O único possível. E é por isso que Jesus diz: muitos são chamados, poucos os escolhidos. E o mais importante para mim e para você é estarmos dentre esses escolhidos, dos crentes verdadeiros, daqueles que sabem que são pecadores, mas que se colocam na graça de Deus e vivem uma fé verdadeira nesse mundo caído. Que Deus, com a sua imensa bondade, meus irmãos, nos ajude sempre a estarmos aplicando esse teste em nossa vida. Se você não faz isso, talvez você não seja um cristão verdadeiro. Talvez membro até dessa igreja. Seu nome está lá no hall, mas não está lá no hall celestial. E a minha oração é que você se arrependa nessa noite, nessa manhã, aliás. Se volte para Cristo. Talvez você frequente a igreja e é um crente nominal. Talvez você nem crente seja. Esteja acompanhando a pregação, e a minha oração é que você conheça esse verdadeiro Evangelho, não o falso. O falso não serve para nada, a não ser enganar mais os homens. E ainda levá-los a experimentar aquilo que Jesus disse que eles iam experimentar. Muitos iam dizer naquele dia: em teu nome não profetizamos, não fizemos milagres. E a gente pode acrescentar: não fomos à igreja, não lemos a Bíblia. Eu não era um membro. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Você precisa hoje desse genuíno Evangelho. Se volte para Cristo hoje. E se você é um crente verdadeiro e não tem aplicado esses autoexames, está distante do padrão do Senhor, hoje, nessa manhã, é dia de retorno, é dia de voltar para o Senhor e para a sua palavra. Que Deus aplique essa palavra em nosso coração. Vamos orar. Bendito Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado porque a tua palavra, ela de fato é como espada que expõe as coisas mais profundas que existem no nosso coração. E às vezes nós simplesmente usamos esse nome de cristãos sem entender a implicação disso. Cristo vive em nós. Como Paulo diz, nós fomos crucificados com Cristo. Nós morremos. E agora temos que ter uma nova vida. E precisamos da graça do Senhor. Quando nesse momento vamos participar da ceia do Senhor, nós temos que nos lembrar disso. Nós não podemos mais viver para nós mesmos, mas viver para a Tua glória. Então que o Senhor possa transformar o coração daqueles que ainda não Te conhecem. Não importa se intitulam cristãos ou não.
que eles se arrependam nessa manhã e se voltem para o Senhor. Que o Senhor possa solidificar o coração daqueles que compreendem que estão falhos em várias dessas áreas, mas que confiam tão somente na Tua graça e que precisam desse arrependimento nessa manhã, para retornarem de fato aos caminhos do Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia da nossa vida. E nos prepara também quando vamos participar da ceia do Senhor, para que possamos refletir profundamente sobre a nossa vida, sobre como temos vivido. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.